Queridos, mais uma vez eu te convido nessa hora a orar comigo, porque nós vamos agora entrar na palavra de Deus. Põe a mão no teu coração e repita assim: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Aonde estão os adoradores nesse lugar? Se manifesta aí. Aonde estão os adoradores, aqueles que vão morar no céu comigo? Dá um glória a Deus aí. Cadê o povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido com o sangue precioso de Jesus na cruz? Glória a Deus. Então me ajuda a pregar aí em nome de Jesus, amém? Para você, né, eu estou interagindo com você para quebrar esse gelo, porque silêncio da morte não pode, em nome de Jesus, está amarrado, está repreendido. Então vira para o seu irmão do lado e diz assim: Shalom, shalom. Fala para ele. Aí faz assim: nada quebrado, nada faltando. É isso aí. Quando o judeu ele diz shalom, ele diz a paz. Quando ele diz shalom, shalom, ele está dizendo nada quebrado e nada faltando. Então, que esta palavra esteja também na tua vida, em teu coração, em nome de Jesus. Eu não sei se foi essa semana, acho que não, né, Felipe? Foi a semana passada. O Felipe e a Letícia me chamou com a minha esposa, falou assim: vamos no cinema, e nos levaram para assistir aquele filme Avatar, o 2, né? Um filme bacana, muito bom. Se quiser assistir com a família é legal, filme bacana. Só que 3 horas de filme, rapaz. E ali, e assim, eu sou observador. Você lembra que eu falei que estava tendo um concurso evangélico lá nos Altas Horas do Serginho Grossman? E eu falei para vocês assim: gente, lá estava cantando, o pessoal cantando, e a plateia tudo cantando. Eu falei, um monte de desviado na plateia, você viu? Um monte de gente desviada, tudo cantando as músicas. Eu falei, olha só, lá no cinema também, igual minha netinha Aurora faz, ela faz assim: tô de olho em você, ó. Ela faz isso para mim e para minha esposa, ó, tô de olho. Eu também estava de olho. 3 horas de filme, gente. Ninguém levantava, ninguém ia para o banheiro, ninguém ia beber água. E eu só observando e Deus falando comigo, falando aí, tá vendo? E o povo na igreja, 5 minutos de pregação, dá um comichão, dá um negócio, que a pessoa quer ir toda hora para o banheiro, toda hora beber água. Meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Segura um pouquinho. Eu prometo que nós vamos aqui liberar uma palavra para você. Você vai receber a tua bênção, a resposta de Deus na tua vida. Você vai pegar a tua bênção, levar para casa. Aí depois você pode usar o banheiro, beber água, fica à vontade. Mas agora não deixa nada te atrapalhar, em nome de Jesus. Porque Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: o meu povo é destruído porque falta entendimento. É isso que a palavra de Deus diz. Então não deixe o diabo roubar esse momento precioso com o Senhor. Amém? Posso ouvir um amém aí? Na minha caminhada cristã, eu vi e vejo muita gente buscando poder, e muito pouco intimidade com Deus. Como que eu vou adquirir intimidade e vida no altar? Quando eu parar para ouvir a palavra, deixar a palavra entrar na minha mente, no meu coração, porque a palavra, ela gera conhecimento para a minha vida, e o conhecimento, ele gera entendimento, e quando eu entendo, as coisas acontecem, as coisas começam a romper na minha vida. Você está entendendo? É assim que funciona, na ótica de Deus, é assim que funciona. Então, por exemplo, quer um exemplo de entendimento? Eu não programei, não sei se eu falei com o Fabrício, mas coloca para mim, por favor, a bandeira do Brasil ali, a imagem da bandeira do Brasil.
Você não poderia ir para a glória sem saber disso. Tira só a letra por gentileza, Fabrício. Quantas pessoas já não viu essa imagem? Todos aqui, até as crianças já viram essa imagem. Se eu perguntar para você uma curiosidade sobre a bandeira do Brasil, alguns vão falar 10. Eu falo 10 para você, curiosidade que tem nessa imagem. Mas tem gente que não sabe, nunca aprendeu porque não estudou, não parou para adquirir conhecimento. Por exemplo, eu já estou pregando, tá, na tua vida. Isso aqui já é uma pregação, mas olha só a questão de como a gente perde por não ter conhecimento. O verde da nossa bandeira simboliza a nossa mata, o nosso verde. Aquela parte amarela simboliza a nossa riqueza, o nosso ouro da nossa terra. O azul está simbolizando os nossos oceanos e também o nosso céu azul. Ali as estrelas, se você contar, tem 27 estrelas, 26 representando os estados e uma representando o Distrito Federal. Aquela que fica lá em cima, que é ali naquela imagem, não mostra, mas tem uma, são 26 abaixo do Ordem e Progresso, e uma que fica isolada lá em cima, que é o Pará, o estado do Pará. Não vou entrar em detalhe por que ele está lá em cima, mas também tem um significado. Você sabia que antes de ter essa imagem como a bandeira oficial, antes dessa veio 12, essa é a 13ª bandeira que realmente deu certo e se unificou, estabilizou como a bandeira do Brasil, mas antes dela passou 12 bandeiras até chegar essa. Você sabia que aquele Ordem e Progresso, a letra está escrita em verde, e esta frase Ordem e Progresso veio de um homem que eu já até ministrei sobre ele, chamado Augusto Comte, que era positivismo, ele era da teoria do positivismo, e essa frase, na verdade, foi tirada de uma frase dele, escrita assim: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Então teve um camarada que viu essa frase, ele era adepto desta seita chamada positivismo, e ele gostou e colocou na nossa bandeira. Então tem muitas coisas que hoje você aprendeu, você não sabia, e adquiriu hoje um conhecimento. Você está entendendo como tem muita coisa que você não sabe e você precisa aprender? Com Deus, falando da palavra de Deus, é a mesma coisa. Obrigado, viu, pela imagem, glória a Deus. Quando você busca o conhecimento, quando você busca o entendimento, você adquire discernimento. Diga assim, discernimento. Aí as coisas, quando você lê na palavra de Deus, não são tão vazias, não são tão obscuras, você começa a entender, e aí você fala, captei, entendi, né? Deus falou comigo. Você já teve aquela experiência de você já ter lido uma passagem 50 vezes, aí um belo dia, um pregador vem, lê aquela palavra, e parece que ele abre um rolo na tua frente, parece que ele abre a tua cabeça assim, coloca as ideias, você fala, cara, eu já li essa palavra 50 vezes, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Ele me abriu a mente, esse homem, essa mulher de Deus que pregou, me abriu a mente de uma forma que agora eu estou entendendo. Por exemplo, quando lemos a passagem da tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, e por falar em Monte da Tentação, foi um dos lugares que fomos visitar, quando estivemos lá em Israel. Esse monte fica ali nas imediações de Jericó. Quando fomos visitar Jericó, no pacote estava também para a gente visitar o Monte da Tentação. E lá aconteceu, na Bíblia fala, que nesta passagem, que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto. Você vai lembrar disso. E na hora que Jesus está no deserto,
o diabo se manifesta, aparece para ele e faz propostas para tirar Jesus da promessa, da visão, do caminho, da rota, porque o diabo é assim. Já até vou falar um pouquinho sobre ele, para te clarear mais, te dar mais entendimento. Mas ele é assim, ele vem com propostas para desviar a tua atenção, o teu foco, da rota, do caminho de Deus. E ele fez isso com Jesus, querendo fazer isso com Jesus, mas se deu mal. E uma das coisas que ele fez foi colocar Jesus no cume, no monte, no alto. E aí você percebe que quando você tem o discernimento, você percebe que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e o diabo colocou Jesus no alto do monte. E muitas vezes quando você está no deserto, você culpa só o diabo. E às vezes é Deus te levando no deserto para te mostrar algo, para te forjar o caráter, para preparar você para algo que vai acontecer, para dar estrutura, para dar para você uma experiência que você talvez nunca teria se estivesse no seu quadradinho. Ele leva você ao deserto. E muitas vezes quando você está lá em cima no topo, às vezes não é Deus. Você já pensou nisso? Discernimento, quando você tem entendimento, você tem discernimento para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu aprendi também nesta caminhada que toda palavra liberada debaixo de uma unção vira um decreto. Toda palavra liberada debaixo de uma unção, ela vira um decreto para as nossas vidas. Então quando um pregador, ele prega uma palavra, ele libera aqui do altar, ou uma pregadora, ele libera uma palavra, toma posse em nome de Jesus. Se você está precisando dela, desse milagre, dessa resposta, fala, eu creio, Senhor, é para mim, glória a Deus, aleluia. Mas não fique calado, calada, em nome de Jesus, pega essa bênção. Tem um irmão aqui, que é o irmão Carlos. Se você tiver um dia a oportunidade de sentar atrás dele, você vai ver que quando a gente está ministrando aqui, de vez em quando ele está assim, aí você fala assim, deve estar dormindo, mas não está não, ele está assim, aí daqui um pouco ele fala assim, pode perceber, ele fala assim, ele pega aqui e põe no coração. Faça isso também em nome de Jesus, amém? E eu quero liberar desse altar também, antes de eu continuar a pregar, eu quero liberar dos céus, céus abertos para você. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Quero liberar céus abertos para você, que até o último minuto desse ano, do dia 31 de dezembro, a resposta de Deus, ela vai vir para você em nome de Jesus. Se assim você crê, diga amém. Se você crê, diz assim, eu creio, aleluia. Deus tem resposta para você até o último minuto deste ano, em nome de Jesus, aleluia. Vocês estão aprendendo, aleluia. Lembra da porta automática que existe em vários lugares, quando você está entrando num recinto, e aí aquela porta de vidro ela se abre sozinha, mas ela não abre sozinha. Por que ela abre? Por causa de um sensor de presença que existe. Então aquele sensor, quando você está se aproximando, ele, ó, coisa linda, né? Aleluia. Assim também é se você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus. O sensor da presença de Deus na tua vida vai abrir portas para você em 2023, aleluia. Então ande com Deus, tenha intimidade, tenha entendimento, conhecimento da palavra e discernimento em nome de Jesus, igreja, glória a Deus. E no caminho, hoje, no caminho eu levei o carro para mexer no mecânico, ele estava fazendo um negócio, e no caminho de volta, bem perto da mecânica, eu vi lá um local que estava assim, campanha da prosperidade, oração forte, venha 7 semanas de oração forte, para você em 2023, romper na prosperidade. E aí eu falei, Jesus, que falta de entendimento. Por quê? Porque
eu sinto muito ser chato que vai trazer essa notícia para você, mas isso não resolve nada. Quando você tem entendimento, discernimento da palavra, você vai entender que o que vai fazer você romper na presença de Deus em 2023, em todas as áreas, e vai fazer você ser próspero em Deus, é fidelidade ao Senhor. Aleluia. É a fidelidade que abre portas para você, é o sensor que abre portas para você. Então em 2023, decida ser fiel ao Senhor, para que você viva as promessas. Gente, há mais de 8.000 promessas na Bíblia, liberadas para você, está disponível ao seu alcance. Ah, pastor, mas onde que está? Está no mundo espiritual, é só você ir lá e tomar posse. E pastor, como é que eu pego essas bênçãos para mim? Céus abertos, portas abertas, discernimento, intimidade, presença de Deus na tua vida. Em 2023, decida andar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Agora sim, Efésios 6, eu quero ler com você, capítulo 6, versículo 10 em diante, que diz a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra carne ou sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E o último 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Pastor, o senhor está lendo a carta de Paulo ao Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, isso é pano de fundo para você falar sobre batalha espiritual. Pode ser, mas pastor, batalha espiritual, o senhor falar sobre batalha espiritual no último culto do ano? Mas eu quero dizer para você, que batalha espiritual nos acompanhou o ano todinho, 2022, e enquanto você não for promovida para a glória, e morar com Jesus, isso vai ser parte do seu cotidiano, porque a todo momento, o inimigo quer tirar você do caminho. Você está entendendo? Ele quer tirar você do caminho. Conversava com o Gui, ele estava falando de um rapaz que estava, ele falou, você lembra do Jefferson? Eu falei, não consigo lembrar, que ficou lá internado, lá e infelizmente, ele faleceu, né? Foi por droga, né, Gui? Ele não deixou as drogas, continuou, e agora no Natal ele faleceu. Eu estou até aqui, não terminei de conversar com um amigo meu, que ele estava falando assim, pastor, lembra desse rapaz que passou no último encontro? Me mandou a foto aqui. Aí eu falei, lembro, morreu hoje, pastor. Então assim, a vida, gente, é um sopro. O que você tem feito com a sua vida? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado, igreja? É isso que eu quero que você reflita nesta noite. O mundo, como diz aqui, nós lemos, jaz do maligno, esse mundo tenebroso. A todo instante ele vem com os pratos de manjares, oferecendo para você, para tirar você do propósito, para fazer com que você erre o alvo que é Cristo. Mas em nome de Jesus, nesta noite, até o último minuto deste culto, depois que nós fizermos a nossa oração final, nós vamos nos revestir da armadura de Deus para o ano de 2023, amém? Deus, ele vai novamente fazer com que você, porque essa armadura, Paulo, quando escreveu essa carta aqui aos Efésios, Paulo estava preso em Roma, e ele escreveu ao povo em Éfeso. E por que ele escreveu? Porque o povo de Éfeso,
eles estavam com exclusivismo, com uma separação dos gentios. Já expliquei para vocês que o povo gentil sou eu e você. É um povo que não é judeu e aceitou Jesus. Nós hoje aceitamos Jesus, então nós somos um povo gentil, porque nós não somos judeus. E no tempo aqui em Éfeso, o evangelho começou a se propagar, os irmãos começaram a pregar e os gentios que não eram judeus começaram a se converter. E o pessoal em Éfeso, os judeus em Éfeso, começou um exclusivismo, começou ali um negócio de separação, e Paulo escreve ali falando sobre a unidade. Essa carta em Éfeso, Paulo está falando da importância da unidade do povo de Deus. Eu posso ouvir um amém? A unidade é muito importante para vencermos batalhas. Aleluia. E eu imagino que Paulo, quando escreveu esta parte aqui da armadura, ele estava olhando um dos soldados que estava guardando em sentinela o cárcere dele, porque ele descreve da mesma forma que era ali a armadura de um guarda romano. Eu imagino ele ali só com a peninha dele ali de lápis, com a folha, olhando para aquele guarda, olhando o capacete, olhando o sapato, olhando a couraça, olhando o cinturão, e só escrevendo, colocando o Espírito Santo ali, fluindo, dando unção para ele, e ele só falando em nome de Jesus. Aleluia. Então nesta noite eu quero abrir a tua mente e você sair da batalha espiritual só no chavão, aquela coisa de estar amarrado, pisa na cabeça dele. Não, você sair desse chavão, desse mundo, e você entender nesta noite sobre batalha, e realmente em 2023 você vencer qualquer levante do inferno sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Hoje o Senhor vai renovar a tua armadura, igreja, para que você entre em 2023 abençoado, abençoada, para vencer qualquer dardo inflamado, qualquer seta maligna de encontro a você, em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda aonde começou essa batalha espiritual. Essa batalha espiritual começou lá na disputa do trono por um indivíduo chamado Lúcifer, que era um anjo de luz. Esse anjo, como muita gente acha que ele é feio, não, ele era um anjo muito lindo. Sabe por que pintam ele feio, Lúcifer feio? Porque ele é mau, porque ele tem um coração mau. Por essa razão que pintam ele feio. Mas ele era muito lindo, ele era muito bonito. E ele era um anjo que ele tinha, como Ezequiel 28, a partir do versículo 13 fala, ele tinha uma alta posição nos céus. Ezequiel fala que ele era o aferidor da medida. Pastor, o que é aferidor da medida? Imagina que eu e você estejamos no céu, Lúcifer ainda está lá, ele não caiu ainda, ele está lá, ele não foi destronado ainda, ele está lá. E aí eu e você chegasse para Deus e perguntasse assim: Senhor, me dá um exemplo da sua glória, do seu esplendor, da sua majestade, me mostra. Deus ia olhar para mim, para você, e ia falar assim: olha, Lúcifer, tudo isso que você perguntou está nele, o aferidor da medida. E ainda fala em Ezequiel que ele era querubim ungido, classe una, não tinha querubins ungidos, era ele somente. E ele fez igualzinho Adão fez depois. Qual foi o erro? Querer ser igual a Deus, colocar o seu trono acima de Deus, foi o erro dele. E aí aconteceu que Deus o destronou, caiu, ele caiu. E olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que quando ele caiu, ele levou a terça parte dos anjos, que hoje nós conhecemos como demônios. Então aí eu quero dizer para você, talvez você conheça alguém que estava caminhando com algum líder, em algum ministério, em alguma igreja, e aí esse camarada falou: eu não estou concordando muito com esse líder não, vou sair, vou montar minha igreja. E foi e levou uma parte do rebanho,
E ele fica todo orgulhoso: olha, eu saí e um monte de gente me acompanhou. Querido, isso é síndrome de Lúcifer. Quem faz isso está fazendo igualzinho Lúcifer fez, arrastando a terça parte. Então isso não é de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2, diz que ele tem um reino, é o príncipe das potestades do ar. Também lá em Efésios 2:2, diz que ele tem um exército chamado de hostes, hostes maligna. Ele é chamado na Bíblia de acusador, adversário, caluniador. Você sabe de quem eu estou falando? 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que a Bíblia fala, o chama de maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mau. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, o chama de Belial. O que significa isso, pastor? Significa indigno, perverso, inescrupuloso. É a tradução dessa palavra Belial. A Bíblia diz em João 8,44, o chama de homicida. O que é homicida? É alguém que induz uma outra pessoa à morte, e ainda lhe dá a única paternidade que ele tem na Bíblia, que é pai da mentira. É essa pessoa que estava lá no céu com Deus, tinha tudo para dar certo, mas por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, perdeu tudo. E quanta gente eu já não conheci nessa caminhada que também, assim como ele, perdeu tudo. Então, em nome de Jesus, quer ter um 2023 maravilhoso e abençoado, seja humilde na presença de Deus, seja o último, né? Tem aquele espírito de ser o último, tem aquele espírito de ser o servo, de servir e não ser o servido, em nome de Jesus. Você lembra lá em João 13, essa daqui eu não coloquei aí, eu te peguei de surpresa, mas não precisa pôr não, que eu veio agora. João 13, quando Jesus ele entra com os discípulos, e aí todo mundo tem um costume de receber os visitantes e lavar os pés. Chama os empregados, os servos da casa, para lavar os pés dos convidados. E aí eu fico imaginando todo mundo ali pensando: e aí, quem vai lavar os pés? Quem vai lavar? Aí o Pedro fala para João: vai você. E não, fala para o Mateus, que ele é o menor é o menorzinho. Um jogando para o outro. Quem é que aparece com a toalha e o baldezinho? Jesus, o mestre, o Senhor. Ele vem, e na hora que ele se posiciona na frente de Pedro para lavar os pés, Pedro diz para ele assim: Senhor, não, eu não sou digno. Está lá em João 13:7 isso daí. Eu não sou digno não do Senhor lavar os pés. Aí Jesus falou assim: se você não deixar eu lavar, eu cumprir as escrituras e fazer o que Deus me mandou fazer, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então pode me dar banho, Senhor. Aleluia. Ele entendeu o discernimento, ele entendeu o princípio de ser servo. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Efésios 6:11 diz que o inimigo trabalha em cima de dois princípios, que é astúcia e cilada. Nós já lemos sobre Efésios 6:11. E João 10:10 fala que ele tem um ministério tríplice, que é roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir a tua família, a tua paz, a tua alegria, o teu casamento, o teu trabalho. É isso que ele faz. Então, como eu disse, Lúcifer e Adão cometeram o mesmo erro, de querer ser igual a Deus. Você já percebeu que muitas vezes nós fazemos também da nossa cadeira, queremos fazer um trono? Queremos pôr coisas na frente no lugar que é de Deus? Então fica uma lição para você, igreja. Para mim, Deus já falou muito, que essa palavra está cortando aí, mas cortou hoje quando eu estava lendo, estudando. Cortou aqui primeiro. Não deixemos que em 2023 nada, absolutamente nada, tome o lugar que é de Deus. Eu posso ouvir um amém? Nada. Que Deus ele seja o primeiro, a primazia na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê e
e até acredita nisso, que se você, se a sua alegria manifesta isso também, seu coração está manifestando isso que eu falei, então você diz assim: eu creio. Diga assim: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E no versículo 10 que nós lemos, nós vamos ler novamente, que eu já estou terminando, Efésios capítulo 6, versículo 10, que fala aqui sobre a armadura de Deus. O versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero dizer para você, igreja, a nossa força vem de Deus, vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. Está lá em Salmos 20, versículo 7. Ele é o nosso socorro, nossa fortaleza, nosso escudo, nosso broquel. É Ele que nos sustenta, é Ele que faz nossos pés ficar firmes sobre a rocha. Ele é a nossa força. Em 2023, não importa o levante que vier sobre a tua vida, creia e confie naquele que escreve os seus dias. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Ele vem com os seus dardos, ele vem com as suas lanças, e muitas vezes não é lança não, muitas vezes é aquele portão todinho, né? É o portão com aquela lança todinha. Ele vem com as suas setas, seus dardos inflamados. Mas se você estiver envolvido pelo amor de Jesus Cristo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Você pode dizer da glória a Deus aí? Aleluia. Versículo 12 diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mateus 16, a partir do versículo 13, dá um bom exemplo sobre isso. Está falando que Jesus está falando ali sobre, Jesus está ensinando Pedro, né? Tá ali tratando com o apóstolo Pedro. Está falando que ele chegou ali com os discípulos em Cesareia de Filipe. Nós estivemos também lá, foi um dos primeiros locais que a gente foi visitar. Cesareia de Filipe, vimos lá o Monte Hermon, a nascente do Rio Jordão começa lá em Cesareia de Filipe. E Jesus estava com seus discípulos lá, e Jesus, ele indagou os discípulos, ele perguntou falando assim: quem o povo está dizendo que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. E Jesus fala assim: e vós? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente e fala assim: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: bendito sejas tu, Simão Pedro, porque não foi os homens que te mostrou, mas foi meu Pai Celeste que te mostrou. E aí ele faz aquela promessa, né? Te darei, você pôs aqui? Digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, aqui o Hades, inferno, não prevalecerão contra ela. Faz a promessa para Pedro. E eu imagino, depois desse discurso com o mestre, Pedro deve ter saído, né, todo orgulhoso, né? Uau, eu sou o cara, né? Você viu o testemunho que Jesus deu de mim? E ele falou isso na frente de todo mundo. Queridos, meia hora depois, Jesus está lá falando sobre que ele vai passar apuro, que ele vai para Jerusalém, ele vai ter que sofrer, ele vai ter que ser preso, ele vai ter que... Aí ele está contando o que vai acontecer. Pedro cai na besteira de chegar e falar assim: não, Senhor. Chega no particular, fala assim: mestre, não passa por isso não, Jesus. Que ideia mais maluca é essa? Para, avó, sai fora.
o que Jesus fala, acha esse texto para mim, por favor. Jesus olha e fala assim: para trás de mim, Satanás. Ué, mas Jesus não tinha elogiado Pedro há um instante agora? Como Jesus está chamando Pedro de Satanás? Na verdade, Jesus não está falando com Pedro, mas quem está por trás de Pedro, quem está sendo ali e está usando a vida de Pedro. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8, que o diabo ele anda ao redor rungindo igual um leão faminto, procurando a quem possa tragar. Ele espera uma brecha sua, uma legalidade de porta aberta, para que ele entre e faça a arruaça dele. E Pedro vacilou nessa hora. Pedro deu brecha, deu legalidade. Mas Jesus, com um discernimento, ele viu quem estava por trás. Por que eu contei essa história? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes você chega do culto, você vai chegar em casa talvez hoje, e aquela pessoa não veio para o culto, ela ficou em casa, preferiu ficar em casa assistindo TV. Aí você chega cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você chega depois de um encontro maravilhoso com Deus que você foi, você chega depois do jantar de casais, do encontro de família, aí você fala: olha, uau, Deus bradou naquele lugar, ó, Deus falou comigo, e aquela pessoa fala: quero só ver, daqui uma semana você está do mesmo jeito, está aí bebendo pinga, falando palavrão, está aí fazendo um monte de coisa errada, mentindo de novo. Aí você fica chateado, você fica com bronca daquela pessoa, mas não é a pessoa, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é no mundo espiritual, os principados e potestades desse mundo tenebroso que agem querendo fazer com que você desvie do propósito. Você está entendendo? Diz amém. Aleluia. Então não recue, não saia do propósito, porque como diz em Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E diz em 1 João 2,14, o Senhor dizendo: eu vos escrevi porque vocês são fortes e já vencestes o maligno. Você pode aplaudir Jesus por isso? E junto com as tuas palmas aí, mistura um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois quantas promessas há de Deus, tantas tem em Cristo sim, e por ele o amém. Pois quantas promessas há de Deus, tantas tem em Cristo sim, e por ele o amém. Eu quero dizer para você, em 2023, a batalha espiritual vai vir, mas eu quero também te lembrar que você tem um sim, o aval de Deus, de Jesus na tua vida. Eu quero te lembrar que a palavra contrária em 2023, ela vai vir, mas eu quero também te lembrar que você tem o sim, você tem o aval de Jesus, de Deus na tua vida. Então não tema, não recue, não abaixe a guarda, prossiga para o alvo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Eu vou pedir para que você fique de pé e quero lembrar, Fabrício, eu vou pedir para você colocar, antes da gente orar, aquelas duas fotos da nossa consagração. Às vezes você está pedindo alguma coisa para Deus e você acha que está demorando, mas eu quero lembrar Eclesiastes capítulo 3, que diz que há um tempo determinado por Deus, há um tempo para que Deus manifeste a glória dele na sua vida. Não é eu ou você que determina o tempo, é Ele, é no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Aleluia, a vontade dele é agradável, é boa na nossa vida. Aqui tem duas fotos do dia que a gente foi ungido. Alguns estavam, eu lembro que o Mateus e a Monique estavam, eu lembro que alguns estavam na nossa unção pastoral, quando eu e minha esposa fomos ungidos pelos nossos líderes a pastores. É o que vai acontecer sexta-feira com os nossos amigos. E eu me lembro que durante muito tempo, muitas pessoas já me chamavam de pastor, mas eu não era. Mas eles, não, você já é, no mundo espiritual você já é, e me chamava de pastor. E eu me lembro que
no ano de 2009, se eu não me engano, esse ano, o apóstolo ele ficou muito ruim. Ele foi internado e eu estava na igreja dando aula da escola. A apóstola chegou da visita do hospital e aí eu fui perguntar, e aí, como é que ele está? E ela falou assim: Julião, o Ronaldo ele bateu na trave. O médico falou que ele pegou no calcanhar lá de Abraão, mas depois ele voltou, porque ele ficou por um fio de passar dessa para melhor. Aí eu falei assim: mas eu tenho certeza que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele não vai morrer, fique em paz, porque eu tenho promessa na minha vida, que só vai se cumprir com a vida dele, de vocês. Aí ela falou, eu falava da minha separação e unção pastoral. Nessa hora eu estava falando sobre isso, porque depois ele me perguntou e eu falei não, porque Deus eu tenho um propósito, eu tenho um chamado e eu desejo ser pastor um dia, e isso vai acontecer através da vida de vocês. Quando eu não sei, mas vai acontecer. E aí nesse dia foi engraçado que você mostrou a foto já? Mostrou? Nesse dia foi engraçado que quando terminou o culto, a gente estava se abraçando, ele virou para mim e falou assim: agora eu posso morrer, né? Você já está ungido? Eu falei: está amarrado, está prendido, em nome de Jesus, filho. Pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Glória a Deus que ele está vivo, já se passou vários anos e aleluia. Né? E vai viver muito, vai viver muito. Mas eu quero dizer que a promessa de Deus, ela vai chegar. Deus não se esqueceu de você. Deus ele está caprichando. Quando ela acontecer, muita gente vai se surpreender. Muita gente vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na tua vida. Você pode dizer amém? Nem você imagina o que Deus está preparando de bom para acontecer na tua vida e na tua família. Até você vai ficar de boca aberta, de queixo caído e surpresa, em nome de Jesus, aleluia. Então eu quero que você ponha a mão no seu coração e repita assim: Senhor Jesus, me capacita, Senhor, para viver um ano novo, um 2023, abençoado, maravilhoso, na tua presença. Me reveste, Senhor, com autoridade, com unção, com Senhor Deus, a armadura de Deus, para que eu possa passar por 2023 e cantar o hino da vitória e testemunhar das tuas maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda com os seus olhos fechados, eu ponho uma música bem baixinho em nome de Jesus, bem baixinho. Eu quero orar com você, igreja, e você com os olhos fechados, você vai em concordância orar comigo, e eu quero te convidar a nós vestirmos essa couraça, essa armadura de Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo em concordância, enquanto eles vão tocar um louvor bem baixinho, e nós vamos orar apresentando a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre a nossa família, Manancial Aricanduva, a cada um que está aqui neste lugar, nesta hora, um feliz ano ótimo, Senhor, na tua presença, um 2023 abençoado, Senhor Deus, para que nós possamos, meu Pai, vencer qualquer levante do inimigo, qualquer batalha espiritual que enfrentarmos. Nós vamos estar firmes, ó Pai, na tua presença, vamos estar, Senhor Deus, em pé, Senhor Deus, na tua presença, caminhando para o alvo, que é Cristo Jesus, aleluia. E nesta hora, Senhor, nós cingimos os nossos lombos. Comece aí onde você está, um movimento como se você estivesse colocando um cinto no seu cinturão, na sua cintura. Comece a fazer um movimento como você estivesse ali colocando o seu cinto, né, sobre a sua calça. Em nome de Jesus, nós cingimos os nossos lombos, meu Pai, com a tua verdade, a verdade que liberta, a verdade, Senhor Deus, que rompe barreiras,
que quebra barreiras. Nós, Senhor Deus, nós vestimos e nos apropriamos da couraça da justiça. Coloque no seu peito a couraça nesse momento, a couraça que protege o nosso coração, meu Pai, porque é através do nosso coração que o inimigo vem lançando as dúvidas, vem lançando, Senhor Deus, o desânimo, vem lançando o medo, porque quando desce no nosso coração, nós largamos a fé, abandonamos a caminhada. Por isso, nesta hora, nós nos vestimos com esta couraça de justiça, nos protegendo o nosso coração. Nesta hora, Senhor Deus, nós calçamos os nossos pés. Em nome de Jesus, calce aí. Em nome de Jesus, na preparação do Evangelho da Paz. Deixa, igreja, Jesus dirigir o teu caminhar em 2023. Que em nome de Jesus, tudo que você fizer, aonde a planta dos teus pés tocar, este lugar vai ser abençoado, porque você vai estar trazendo a presença de Deus na tua casa, no teu trabalho, aonde Deus te enviar. Em nome de Jesus, nós calçamos os pés nesta hora, as sandálias, com a preparação do Evangelho da Paz. Nós tomamos posse, Senhor Deus, do escudo da fé. Em nome de Jesus, faça esse movimento de estar com o escudo no teu braço. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos do escudo da fé, para, Senhor Deus, nos protegermos das lanças, dos dardos inflamados do inimigo, neste ano de 2023. Nós vestimos e colocamos o capacete da salvação. Nós colocamos, ó Pai, sobre a nossa cabeça este capacete que protege a nossa mente, meu Pai. Mente essa que o inimigo muitas vezes ele começa, Senhor Deus, a maquinar, Senhor Deus, aquele alto papo, da onde a gente fica com dúvida: será que Deus me ama? Será que Jesus se importa comigo? E nós nos colocamos, nos revestimos nesta noite com este capacete da salvação. Em nome de Jesus, nos apropriamos, tomamos posse da espada do Espírito. Você que está com a sua Bíblia aí, coloca ela no teu peito em nome de Jesus, que a espada é a palavra de Deus. Nós nos apropriamos, tomamos posse dessa espada, a espada que ataca, espada que nós usamos para nos defender, porque esta palavra, ela é viva, é eficaz, ela tem palavras de salvação, palavras, Senhor Deus, de libertação. Através desta palavra, nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor fala conosco, através da sua palavra, em nome de Jesus. E, Senhor, em 2023, nós fazemos um voto, que vamos nos prostrar mais em oração, orar sem cessar, é o que a tua palavra diz, e nós vamos nos apresentar mais em todo o tempo, com súplicas e orações ao Senhor. Em 2023, nós vamos entender que vamos gastar mais tempo de joelhos do que de pé, em nome de Jesus, porque nós vamos envolver a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, na atmosfera da adoração, através das orações e súplicas ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para a glória de Deus eu oro e apresento a cada um para a tua glória, Senhor. Aleluia. E se você crê, aplauda ao Senhor bem forte. Se você crê, dá um glória a Deus aí bem forte.